Qual foi a marca na política do ano de 2023? Segundo o jornal O Estadão, esse ano o governo Lula não teve nenhuma marca. Não teve? Será que realmente não teve nenhuma marca nesse governo? Eu vou dar uma pista para vocês. O presidente do Supremo Barroso, em entrevista à Folha de São Paulo, disse que Bolsonaro elegeu o STF como principal inimigo. Percebeu a jogada, não é? O STF estava apenas fazendo o trabalho dele. Foi Bolsonaro que viu maldade no STF. Então quem agiu fora das quatro linhas? Bolsonaro ou o STF? Veja só que mudança interessante nesse ano. Com Lula na presidência, STF interrompe derrubada de atos do Poder Executivo. Tudo que Bolsonaro fazia ou deixava de fazer, o STF era contrário. Portanto, na gestão passada, o Supremo era a contradição de Bolsonaro. No governo Lula, é harmonia total. Tudo que Lula faz, o STF concorda, dando a entender que o problema não era o Supremo, o problema era Bolsonaro. Mas Barroso, você esqueceu isso aqui, ó. Nós derrotamos o bolsonarismo. Barroso, você é o ministro do Supremo. O Supremo controla o TSE, controla as eleições. Um juiz não pode tomar partido por opções políticas. E ainda mais se você é um juiz da maior corte do país. Fala aí sobre esse absurdo que você disse, Barroso. Como assim derrotamos o bolsonarismo? Explica aí. Ele não vai explicar. Ele vai dizer que é fake news da imprensa e tem que combater a fake news e tem que regular a imprensa. É isso que eles sempre fazem. Então o STF estava quietinho no seu lugar fazendo o seu trabalho e Bolsonaro que os elegeu como inimigos, não foi, Barroso? Foi exatamente isso que Barroso disse para a Folha, um nível de incivilidade muito grande. Como assim incivilidade, Barroso? Vocês só falam frases desconexas, adjetivos, mas não explicam nada, não ilustram nada do que dizem, nenhum exemplo. E ele diz mais, o ex-presidente atacava o tribunal e ofendia seus integrantes com um nível de incivilidade muito grande. Em qualquer parte do mundo, isso seria apavorante. E para explicar como o Bolsonaro consegue tantos votos, foi relativamente tolerado por um grande contingente de eleitores que se identificaram com aquela linguagem e atitude. Qual linguagem, Barroso? Qual atitude? Do que você tá falando? Você tá jogando palavras ao vento? Não tem um exemplo, não tem uma ilustração, não tem um fato. É só blá blá blá, só coisa de político, que você já assumiu que você é. Claro que toda a esquerda, a Globo, todo o jornalismo de esquerda faz a festa com as declarações de Barroso. O problema do país era Bolsonaro, não o STF. Barroso acusa Bolsonaro de isso ou aquilo, mas não tem nenhum exemplo para demonstrar. Mas Bolsonaro tem. Explica isso daqui, Barroso. Concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. E aí, Barroso, isso sim é um ato antidemocrático. É um ato fora das quatro linhas da Constituição. Isso é algo apavorante em qualquer democracia do mundo. E vocês sabem disso. Tanto sabem que criaram aquele factoide com o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma para disfarçar como cortina de fumaça. Falando nisso, cadê as imagens, Xandão? Vai ter imagem? Vai mostrar as imagens? Esse factoide só serviu para desviar a atenção do absurdo que Barroso falou. Mas o mundo inteiro tá vendo o que tá acontecendo no Brasil. Não é uma relação de harmonia entre poderes. É uma relação incestuosa. Uma relação ilegal de executivo e legislativo. E a direita continua lutando com as armas que tem. Bolsonaro arrastando multidões pelas ruas, apostando na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos para fortalecer ainda mais a direita internacional, juntamente com Javier Milei, que está colocando ordem na Argentina. E Bolsonaro vai continuar jogando dentro das quatro linhas. Ele vai ao próprio TSE, subjugado ao Supremo, pedir para tirar a ineligibilidade totalmente legal que colocaram em cima dele. E quem vai ser o relator? Zanin, ex-advogado de Lula. Vamos ver se Zanin vai fazer o que é certo. Ele já deu algumas demonstrações de ser contra o governo, contra o STF e a favor do que ele realmente acreditava. Vai fazer justiça? Vai fazer o que é certo, Zanin? Ou vai ceder a patotinha da esquerda do STF? E, portanto, respondendo à pergunta, a marca desse governo Lula é o conluio entre o STF e a esquerda, o governo Lula. STF virou completamente um partido político. E essa foi a marca do governo Lula 3, a marca do governo Lula em 2023. Concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para
para permitir a democracia e a manifestação livre de... Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.